Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: mesmo que a tribulação pareça grande, nosso Deus é maior. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é a tribulação? Todas as vezes que nós não conseguimos aceitar alguma coisa e aquilo inunda os nossos pensamentos e o nosso coração de maus sentimentos, acaba causando desespero, angústia, dor, e nós não sabemos como lidar com esses sentimentos. Em alguns momentos nós acreditamos que a tribulação ela vai passar quando acontecer aquilo que nós imaginamos. Então, se ela é de uma causa financeira, você acredita que se você tivesse dinheiro, ela não existiria. Se ela é de uma causa emocional, porque você perdeu alguém, você acredita que se essa pessoa voltasse, aquilo deixaria de existir. Só que o que a gente não percebe é que a tribulação, muitas vezes, é a manifestação de tudo aquilo que está dentro de nós, das nossas expectativas, dos nossos sonhos, e não existe nada mais fácil para nos destruir do que o mal atacar aquilo que nós acreditamos que não conseguimos viver sem. É sempre por achar que o amanhã sempre vai ter mais que nós acabamos desperdiçando a oportunidade do hoje. Nós temos que sempre ter zelo por tudo que nós temos. Nós temos que sempre ser gratos por tudo que nós recebemos, seja pelas coisas mais simples. Porque quando falta o básico, é sinal que a tribulação chegou. Às vezes você está aí, no meio de dívidas, no meio de problemas, sozinho, já não encontra mais sentido na própria vida. Compara o seu presente com o seu passado. Antigamente existiam mais pessoas perto de você. Hoje, pelos teus erros, já não existem ninguém. E o erro nem sempre é algo que nós fazemos. Às vezes o erro é algo que nós deixamos de fazer. Quando nós perdemos a capacidade de amar, de entender ao outro, isso acaba desgastando a relação. Mas tudo isso, mesmo que você se capacitasse ou se achasse perfeito e pensasse que pudesse ter feito tudo diferente, o resultado seria o mesmo. Não tem como a gente alcançar o sucesso sem Jesus. Talvez quando eu falo sucesso você pense em dinheiro. Não é isso. Quantas pessoas não têm dinheiro e só têm dinheiro? Não tem uma virtude, não tem paz, não tem nada. Para eles poderem tentar usufruir disso, precisam de outros profissionais ajudando ele a gerenciar a própria vida. De novo, mais uma dependência se cria. Só que, de onde vem a tribulação? O que ela representa? O que ela significa? Será que a Bíblia ela nos ajuda a entender? Deus ele fala que existe a lei da semeadura. Que lei é essa? Tudo que nós plantamos, nós iremos colher, certo? Será que a tribulação é para quem semeia o bem ou para quem semeia o mal? Só que entre o bem e o mal existe ainda um problema. Porque se você perguntar para todas as pessoas, elas vão dizer que são boas pessoas. Mas quem será que define o que é bem e o que é mal? É a palavra de Deus. Por isso a importância de ler a palavra de Deus, para que nós possamos reconhecer os nossos comportamentos, entender os nossos sentimentos e através deles corrigir. Porque quando nós corrigimos, quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, quando nós perdoamos, esses sentimentos eles vão para longe e nós começamos a semear coisas diferentes. A gente vai lá em Romanos 2, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor, ela diz assim: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal.
primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Vamos entender aqui que ele fica citando judeu e grego. Judeu era o povo que Jesus veio para salvar. Os gregos eram o resto do mundo, o resto do povo. E a Bíblia fala que Jesus ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Então ele pegou tudo aquilo que era do povo dele e deu para os outros. É por isso que a graça de Deus ela está na nossa vida. Os judeus, muitos deles, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus e não tomam ele como Senhor. Acreditam que ele foi apenas um profeta. E aí é o judaísmo. De nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, nos tornamos cristianismo. Feito só esse adendo, vamos entender o que está sendo dito. Olha lá, você se sente angustiado? Não, me sinto angustiado. Você se sente atribulado? Não, me sinto atribulado. Deus está explicando. Haverá tribulação e angústia para quem? Para todo ser humano que pratica o mal. Então, olha como os nossos sentimentos estão ligados ao nosso comportamento. E quando ele cita judeu e grego, independente de qual ser humano ou da onde que esse ser humano venha, vai acontecer a mesma coisa. Talvez em tempos diferentes, mas o resultado é o mesmo. Então, se você está sentindo angústia, se você está se sentindo atribulado, se você está desesperado, cansado, abatido, você tem praticado mal na sua vida. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Essa é a frase clássica. Tá bom, mas você faz bem para alguém? Porque não fazer mal é não fazer nada. E se eu não faço nada, eu não colho nada. Se você tivesse um funcionário que ele vai lá e não faz nada de errado dentro da empresa, mas ele também não faz nada certo, ele simplesmente fica parado. Porque a gente parado não tem perigo de errar, né? Ia ser um bom funcionário? Você ia querer pagar o salário para essa pessoa? Não tem jeito. Todas as vezes que nós deixamos de fazer o bem, nós estamos promovendo sofrimento para alguém. E aqui que vem a questão. Se você não faz o bem que você poderia, você está fazendo o mal. Aqui é o ponto da coisa inteira. Esse é o ponto principal. Então, a tribulação ela vai passar? Vai. Quando? Quando você se arrepender, quando você parar de praticar o mal, quando você parar de buscar os seus interesses. Porque se você só se aproxima de Deus por interesse, tá tudo errado. Nós nos aproximamos de Deus porque Ele é Deus. Nós nos aproximamos de Deus porque nós precisamos dEle. Você não ama os teus pais? Você não procura as pessoas que você gosta de estar perto? Essa é a relação que nós temos com Deus. Nós não procuramos Ele pelo poder que Ele tem ou pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é e o que Ele significa para nós. A nossa vida se completa quando nós encontramos o Senhor. Quando o Espírito Santo está em nós, toda busca passa, tudo se torna paz. E olha que interessante, comecei a ler a palavra de Deus. Comecei a me arrepender dos meus comportamentos. Comecei a reparar o mal que eu fiz, replantar as flores que eu arranquei. Comecei a cuidar do meu jardim. Comecei a ajudar as outras pessoas, a perdoar aqueles que me ofenderam, a agradecer aqueles que me ajudaram, agradecer e me desculpar daqueles que eu magoei, daqueles que eu não reconheci o papel que eles tinham na minha vida. Aí eu começo a viver o outro lado, porque tem um mas. Tem um mas. E o que esse mas ele fala? Mas glória, honra e paz para quem? Para todo o que pratica o bem. Prática. Eu preciso fazer. Olha que quando você não faz nada, você não pratica o bem. Se você não pratica o bem, continua do mesmo jeito se estivesse fazendo mal.
Mas se eu praticar, se eu fizer o bem, se eu amar sem olhar a quem, se eu ajudar as pessoas, se eu perdoar, se eu ler a palavra de Deus, se eu ouvir louvores, se eu fizer um processo de autocrítica na minha vida, se eu colocar Deus em primeiro lugar do meu coração, o que vai acontecer? Glória, honra e paz. É fazer o certo do jeito certo. Só que isso só vai acontecer se nós praticarmos. Então vamos lá. Mesmo que a tribulação pareça grande, nosso Deus é maior. Porém, a tribulação só passa quando nós deixarmos de fazer o mal para começar a praticar o bem. Olha que o ponto final do teu sofrimento está na tua mão de novo. Só que ele precisa de Jesus para poder ser executado. E às vezes você acha que a solução é algo externo, que você não vai deixar de praticar o mal, mas que as coisas elas vão voltar a ser como antes. A tribulação veio porque você só praticou o mal. No dia a dia, ao invés de você perdoar, você não fez nada, você aumentou a aposta, você xingou, você gritou. Sabe por quê? Porque você tinha razão. Ai, como a razão é boa, né? Ai, como a razão. E aí a razão dá a oportunidade de você mostrar toda a maldade que existe dentro do teu coração. Se você vive uma relação, se você casou com uma pessoa, Deus ele fala assim, para que ambos não se neguem. Porque se vocês se negarem, Satanás ele vai vir no relacionamento de vocês e vai destruir tudo. E aí? E aí você pega o sexo e usa ele como moeda de troca. Ah, ele não tá merecendo. Ah, agora tá merecendo. E aí beleza. Você fez o que Deus ensinou? Não. Você fez o que Satanás te ensinou, a ser interesseiro, interesseira, a trocar, a barganhar, sabe? A viver trocando as coisas. Ah, se você fizer eu te dou, se você fizer eu não te dou. Sempre o meu interesse. Você imagina se eu fosse ajudar as pessoas com um devocional baseado naquilo que é o meu interesse? Que tipo de ajuda eu poderia dar para alguém? Se eu só amo aqueles que me amam, que demais eu faço? Se você pegar qualquer pessoa que não acredita em Deus, ela usa essa mesma regra. Então, ou nós amamos os nossos inimigos, ou nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, ou nós mudamos o nosso comportamento para que a tribulação ela passe, para que tudo aquilo que parece que poderia ser fácil e toda vez sai tudo errado, toda vez parece que vai dar tudo certo e sai tudo errado. Só que quando nós estamos com Deus, nós temos uma capacidade diferente mediante ao problema. Ainda que tudo esteja desmoronando. Vamos imaginar que o apocalipse está chegando, as trombetas estão tocando, nós estamos bem. Nós não temos problema que o mundo acabe, nós não temos problema com o lago de fogo, nós não temos problema com nada. Sabe por quê? Porque nós temos uma relação com Deus. E assim como um pai, que se ele visse uma casa pegando fogo, ele entraria para tirar o filho dali de dentro, o Senhor ele vai nos arrebatar. Então eu não preciso me preocupar, eu preciso sempre olhar uma coisa, o meu comportamento e o resultado dele. Se a gente vai lá em Salmo 71, versículo 20, 21 e 23, a palavra do Senhor ela diz assim: Tu que me fizestes passar por muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimistes. Olha como ele acha que Deus tinha feito ele passar pela tribulação. Tu, que me fizeste passar por muitas e duras tribulações, restaurará a minha vida. Ele não entende que foi o mal que ele praticou que fez a tribulação vir na vida dele. Porém, ele entende uma coisa, que quando Deus chega, Deus resolve o problema. Olha como Jesus, ele vem para aperfeiçoar a lei antiga. Ele vem para dar um entendimento maior sobre as coisas que aconteciam.
E isso é importante. Eu saber que Deus ele vai restaurar a minha vida, que Deus tem o poder de me tirar da tribulação, não as pessoas. E é por acreditar nas coisas erradas que o milagre insiste em não acontecer. A gente sempre acha que a bênção vai vir pela mão de outra pessoa. Ai, se eu ganhasse na loteria, eu ia ser rico. Você não pode trabalhar para ser rico? Ai, porque se a pessoa viesse, eu ia saber o que é o amor. Você não pode amar o Senhor? Ai, porque se isso e não sei o quê. E a gente começa a colocar meta nos nossos sonhos. E aqui tem um problema que é muito perigoso. Porque se Satanás ele vem e faz o que eu quero, eu acho que é Deus me abençoando. Porque eu coloquei um preço na bênção. Então se para mim tá bom de qualquer jeito, sempre tá bom. Então o que nós temos que entender é que quando Deus está perto de nós, nós praticamos o bem. Quando Ele não está, nós praticamos o mal. E vai vir a tribulação sobre nós. E vai nos jogar na profundeza. Só que só Deus pode tirar a gente de dentro do buraco. O buraco ele é bom por uma coisa. Não dá mais para descer. Agora a gente só pode subir. Eu já não tenho mais o que destruir, eu já não tenho mais o que mentir. Sabe, a máscara caiu, as cartas estão na mesa, as consequências estão aí. E é isso. Senhor, eu preciso. E olha que engraçado, porque ele fala assim, tu me farás honrado. Legal, quando você sobe lá em cima, o que ele fala? Mas glória, honra e paz, a mesma palavra. Deus, quando Ele faz as coisas e aquilo que Ele prometeu, Ele faz exatamente as mesmas coisas para todo mundo. E mais uma vez, olha, chega a dar tristeza no coração. E mais uma vez me consolará. Às vezes você não consegue perdoar uma pessoa uma vez. E mais uma vez. Quantas vezes nós já não decepcionamos o Senhor? Quantas vezes nós não prometemos? Fizemos aqueles juramentos na hora do desespero. Deus, meu Deus, se você fizer isso por mim, você vai ver que belezinha que eu vou ficar, Senhor. Oh, me ajuda. E vai e vem aquela barganha. Aí acontece o que quer. Mas não deu nem tempo de esfriar o corpo, a pessoa já sumiu. E aí? Parece as pessoas que Jesus curava e nem voltava para agradecer. O mais curioso que na Bíblia, quem reconhecia o valor de Jesus era justamente aqueles que não deveriam reconhecer. Mas sabe por que eles reconheciam? Porque aquelas pessoas tinham necessidade. Quando a gente vê aquela história do soldado romano, que alguém estava doente na casa dele, e ele falava ao Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas basta uma palavra, Senhor, uma palavra e eu vou ser salvo, e ele vai ser curado, Senhor, uma palavra. E ele fala para Jesus, olha, porque eu tenho um exército que eu comando, e eu falo, faça isso, e eles fazem, faça isso, e eles fazem. E Jesus olha e fala, olha, não encontrei tamanha fé em ninguém daqui, nem daqueles que deveriam me receber. Em ninguém eu encontrei uma fé tão grande que seja feito como a tua vontade. E essa às vezes é a coisa que nós não percebemos. Nós achamos que a fé está com os religiosos. Não, a fé está com os necessitados. Se você está passando necessidade, se você está no meio da tribulação, está na hora de gritar, está na hora de louvar, está na hora de agradecer, está na hora de deixar apenas de prometer e começar a fazer. A gente não começa a fazer o bem e olha e fala assim, poxa, mas parece que não deu certo, faz uma semana que eu estou fazendo bem e as coisas estão do mesmo jeito. Você ficou uma vida inteira plantando maldade e quer que em uma semana tudo mude. É persistência, é oração, é se humilhar, Se aquilo é importante, se você sente que aquilo que você fez demais de errado, se humilha. E não quer dizer que a pessoa vai te perdoar, mas que Deus está olhando que você tem reconhecido o que é o certo e o que é o errado. Redimistes, redenção, mudança. Deixar de ser algo ruim
para se tornar algo parecido e semelhante com aquilo que o Senhor nos ensina a ser. Tá a oportunidade aí para todo mundo. E a tribulação, a angústia, é o sentimento de que, olha, meu querido, daqui para depois é sentimento de morte, daqui para depois é bebida, é droga, é remédio, daqui para depois é o fundo do poço. Você vai continuar querendo mesmo? Você vai continuar ignorando esse sentimento que está dentro de você, de Jesus gritando, volta, 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 que você não vai suportar onde você está seguindo. Você vai continuar se machucando. A troco de quê? Não é muito melhor a gente fazer do jeito que Deus ensina e ficar com a glória, com a honra e com a paz, do que viver com a tribulação e a angústia? Eu não sei como é que tá difícil escolher. Eu não sei. Leia a palavra de Deus e entenda qual é o problema. Ontem nós falamos sobre a razão que você não entende. Então, se você acha que isso é um problema, escute o devocional. Todos os dias Deus te ensina algo novo. Aprende se quiser. Sai disso se quiser. A tua vida já deveria estar melhor. Sabe por que não está? Porque você continua insistindo nos mesmos erros. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a tribulação passe, que nós consigamos praticar o bem, que nós possamos perdoar todos aqueles que nos têm ofendido e também pedir perdão, que nós possamos reparar todo o mal que nós fizemos, que nós tenhamos paciência e que a nossa esperança sempre esteja no Senhor. Um bom dia, que Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.